Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Agora é hora de você se inscrever. Agora é hora de você se inscrever. Então se inscreva, compartilhe com os amigos, familiares. Não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Sininho tocou é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial... Meu nome é Milena, eu moro em São Paulo e a história que eu vou contar aqui no canal YouTube do Eli Correia é a história que a minha avó materna, Ofélia, sempre fez questão de nos contar. E nós, netos e netas, sempre fazíamos questão de ouvir. Não sei se vocês, mas eu acredito muito nessas histórias, nesses causos, vamos dizer assim, que o povo interiorano conta, de alma do outro mundo, de vultos, espírito, assombração e tudo mais que cerca esse povo do interior, porque nessa vida há muito mistério e no mundo espiritual acontece tanta coisa que nem imaginamos. Não sei se vocês que estão ouvindo essa história acreditam, mas eu acredito. Essa história que a minha avó toda vez contava é de arrepiar. Eu me arrepiava, aliás, me arrepio só de lembrar. Minha avó, já falecida, casada com meu avô por quase 50 anos, teve 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Minha mãe é a caçula deles. Todos moram hoje em Marília, interior de São Paulo, próximo a Bauru. Mas minha mãe, quando ainda solteira, veio para São Paulo. Aqui conheceu meu pai, com ele se casou e por aqui ficou. Sempre nas férias escolares, nós íamos para Marília. Nós íamos ver os tios, as tias, os primos, fazer aquela farra e ficávamos lá 30, 40 dias. E durante a noite, antes de dormir, fazíamos aquela roda com as primas, tias, primos, para nós ouvirmos os causos do meu avô, os causos da minha avó especialmente. Sim, de quando era solteira e morava em Avencas. Avencas é um distrito de Marília, é um patrimônio, vamos dizer assim, bem pequenino, pouco povoado. Avencas faz parte do município de Marília. Entre tantas histórias, tínhamos a nossa favorita, vamos dizer assim, que apesar de nós ficarmos com medo, gostávamos de ouvir. E minha avó então preparava, fazia aquele suspense. Aconteceu comigo. Não foi ninguém que me contou, não. Aconteceu comigo, foi eu mesma que passei por isso. Então, meus netos, a história é a seguinte. Quando eu era solteira, moça ainda, lá em Avencas, gostava muito de sair para passear com as minhas primas, com algumas amigas, como toda moça. E geralmente tinham aqueles bailes de sanfona, violão, pandeiro, sempre feitos em fazendas das redondezas, assim no chão de terra mesmo. Uma noite ia ter um bailão. Então eu pedi para a minha mãe para ir a esse bailão. Porém, ela, crente, não concordava com essas coisas, não concordava com moça indo nesses bailes. Ela dizia, segundo a minha avó, que ela não concordava, ela não aceitava que moça fosse nesses bailes. Ela não admitia esse tal de rala-coxa. E minha avó então dava risada pela expressão que minha bisavó usava, rala-coxa. Então, naquela noite, minha avó pediu: mãe, deixa eu ir, não tem perigo, mãe, eu vou com as primas, nós vamos e voltamos juntas.
Segundo vovó, ela pediu, mas a mãe dela, a minha bisavó, foi rígida na resposta. Não vai. Nesses lugares só tem o que não presta. É muita gente, muita bagunça, bebida solta. E onde tem bebida, já viu, né? Tem diabo. Onde tem bebida, onde tem bagunça, ali tá o demo. Vai dormir e não se fala mais nisso. Pra cama já, Ofélia, pra cama já. Ofélia, o nome da minha avó. E foi assim que a mãe dela, minha bisa, falou pra ela: pra cama já, vai já dormir. Minha avó, ela fez de conta que aceitou e combinou com as suas duas primas, que iam dormir naquela noite em sua casa, de saírem depois que a mãe dela dormisse. Pulariam a janela, pulariam os portões, que eram de madeira e eram portões baixos, e quase não se trancavam. Quando muito, passava-se uma corda ou corrente que era fácil de tirar. E elas iriam para a farra. Entre aspas, farra, né? Era pro bailão. Elas iriam sim, olha só. Naquela época, as meninas, imaginem, vejam só, naquela época, hein? As meninas já davam um olé nos pais. E o que foi que aconteceu? Chegou a hora de dormir. Foi cada um para o seu quarto. Os pais da minha avó e ela e mais as duas primas se arrumaram e ficaram só de olho para ver a hora que os pais dormiriam para sair. E os pais dormiram. E elas então abriram a janela, pularam a janela, foram até o portão, tiraram aquela corda por cima. Tinha também uma corrente que, bem devagar, sem fazer barulho, também tiraram uma corrente e saíram. E foram para o baile. E lá no baile dançaram, se divertiram. E dança com um, e dança com outro, faz piada aqui, dá risada ali. Aquela farra gostosa, com os moços e moças ali da fazenda e de outras fazendas também. Então, ficaram até o final do bailão. Mas em fazenda, em lugar assim, não eram aqueles bailes que vão até 4 horas da manhã. Quando dá meia-noite, 1 hora, né, 1h30, 2 horas no muito, já termina. E foi então que chegou a hora de voltarem para casa. Acontece que para voltar, assim como para ir, elas tinham de passar por uma porteira grande, uma porteira enorme, quer dizer, a saída da fazenda, a porteira da fazenda, vamos dizer assim. E assim que passaram pela porteira, já voltando para a casa ali na fazenda, assim que passaram pela porteira da fazenda, alguns passos à frente, essa porteira começou a bater sozinha. Essa porteira começou a bater sozinha. Pá! Pá! Sabe, como se alguém tivesse batendo essa porteira contra o mourão, abrindo e fechando essa porteira, com um detalhe, fazendo um rangido. Era um tal de rangir e bater a porteira. Aquele rangido. Bah! Olha, um barulho de rangir, batendo as partes da porteira, só que elas olharam para trás, a minha avó e as duas primas, e não viram ninguém, quer dizer, ninguém passando pela porteira, ninguém ali na porteira. Será que seria uma pessoa que estava lá no bailão também? Mas não, a porteira fazia aquilo sozinha, rangia e batia. Na hora
apertaram o passo e nem quiseram olhar mais para trás. Chegaram em casa ofegantes de tanto correr, porque começaram a apressar o passo e aquele barulho da porteira batendo, aquele rangido, elas começaram a correr. Elas chegaram em casa ofegantes. Então a minha avó e suas duas primas entraram em silêncio. Do mesmo jeito que saíram, elas voltaram, pularam a janela, tiraram a roupa da festa e se deitaram bem quietinhas para não acordar ninguém. No fundo da casa da minha avó, no quintal, tinha um paiol, um quartinho coberto com folhas de zinco onde ficavam as galinhas de Angola. Elas, as galinhas de Angola e mais as galinhas caipira, naquele silêncio que estava até então aquela madrugada, de repente começaram, sabe, elas começaram a ficar alvoroçadas. A minha avó, as duas primas, que já estavam se ajeitando para deitar, assim, sem fazer barulho, de repente lá fora, um barulho, as galinhas alvoroçadas, elas se batendo, elas voando, galinhas cacarejando, as galinhas de Angola. Bom, elas que já estavam assustadas com a porteira, ouvindo aquele alvoroço das galinhas lá fora, lá no paiol, voando, cacarejando, fazendo, enfim, um barulho danado, elas correm para debaixo das cobertas. Elas vão logo se deitar, sabe? E ficaram ali pensando: o que será isso? O que será isso? O que será que é isso? Minha avó e uma prima estavam dormindo na mesma cama. Uma com a cabeça na cabeceira, a outra com a cabeça nos pés. Sabe quando duas pessoas deitam juntas, só que uma de ponta cabeça para outra? E a outra prima estava dormindo no colchão, no chão. Estava dormindo no colchão, no chão. De repente, minha avó começou a sentir uma mão quente passando em sua perna. Ela explicava direitinho. A minha avó explicava direitinho. Era uma mão que subia e descia. E ela achava, ou ela achou, que era a prima brincando com ela, sabe? As três estão com medo. Então, de repente, a prima que está com a cabeça lá em cima começou a passar a mão. Ela, pelo menos a minha avó imaginou isso, pensou que fosse isso. A prima passando a mão em sua perna, subia e descia. Ela achava que a prima estava brincando com ela. E a minha avó então falou: para, tira a mão, assim meio que rindo, achando que era brincadeira da prima. E a prima respondeu: eu não estou fazendo nada. Eu não estou com a mão em você, não, tá doida? E deram risada. Só que, um segundinho depois, a mão que começou com o pé, com os pés, né? A mão começou a subir. Veio então para a canela, de repente na panturrilha, e a mão continuou subindo. Passou pelo joelho e agora estava na coxa. E na coxa começou assim meio que por dentro, procurando a virilha, já bem perto, bem próximo das partes íntimas na minha avó. Ali na virilha, ali já na virilha. Foi quando a minha avó, achando que era brincadeira da prima, gritou: opa, aí não, está louca, aí não. E bateu sua mão em cima da mão que estava subindo pela sua perna e agora estava quase pertinho ali, sabe? Nessa hora, minha avó então conta que levou o maior susto da sua vida. Quando ela bate naquela mão, julgando, pensando que era a prima que estava brincando com ela, quando ela bate naquela mão, a mão era tão peluda, que a mão da minha avó
chegou a afundar nos pelos. Nessa hora, foi uma gritaria. A minha avó levantou gritando, as primas começaram também a gritar com medo, assustadas. Os pais acabaram acordando. O que aconteceu? O que tá havendo? O que tá acontecendo? Quando os pais chegaram no quarto, elas contaram então tudo o que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo. E a minha bisavó, a sua mãe, a mãe da minha avó, quase, mas por pouco mesmo não lhe deu uma sova, não lhe deu uma surra. Ficou muito brava e disse: Tá vendo? Eu falei que nesses lugares só dá o que não presta. Eu não cansei de falar pra você. E onde você estava com a cabeça, você e suas primas? De esperarem a gente dormir, de saírem pulando a janela. Eu avisei que eu não gosto desses lugares. É ali que fica o demo. A minha bisavó, como eu disse, era crente. E a minha avó, uma jovem que com as primas, queriam ir lá no baile. E aconteceu tudo isso na volta delas. E agora a minha bisavó e mais o bisavô, extremamente nervosos. Olha, por pouco, muito pouco, eles não bateram nas três, na minha avó e nas primas. E a minha avó continuava dizendo: Isso sirva de lição para você. Isso sirva de lição para nunca mais você desobedecer os pais. Nunca mais. E terminou dizendo para todo mundo voltar agora a dormir. Mas quem disse que a minha avó e suas primas conseguiam dormir? Ficaram com uma vela acesa a noite toda e com os olhos arregalados. A minha avó, contando essa história, dizia que então, até hoje, ela ainda sentia aquela mão que ela pensava ser da prima brincando com ela, né? Sabe quando você já tá meio com medo? Então alguém faz uma brincadeira e ela pensava que era a prima brincando de subir a mão na perna dela. Começou pelos pés, foi pela canela, foi pela panturrilha, passou pelo joelho e começou aqui na coxa. E na coxa foi como que nessa parte interna da coxa. E foi chegando até a virilha quando a minha avó gritou: Aí não! Opa! Que você tá brincando? Que é isso? Aí não! No que a prima falou: Eu não tô fazendo nada. No que a minha avó deu então aquele tapa naquela mão que estava quase chegando lá, ela percebeu que era uma mão muito peluda. E daí a gritaria. E daí o pai e a mãe, os meus bisavós acordaram desesperados e foi aquela bronca. Quase levaram uma sova. Ficou como lição, a minha avó dizia, ficou como lição para nunca mais desobedecer os pais. Nunca mais. Minha avó disse que não dormiu e nem as primas naquela noite. Ficaram com a vela acesa a noite toda e com os olhos arregalados. Depois dessa, nunca mais ela saiu escondido e sem a permissão dos pais. Eu recordo até hoje, toda vez que minha avó contava essa história, ela se arrepiava todinha. Parecia estar vivendo aquele momento novamente. Eu acredito, de verdade, mas de verdade mesmo, que isso aconteceu. Tanto que quando a minha avó falava, quando a minha avó contando esse fato, era como se eu também sentisse aquela mesma sensação de medo, de pavor. Imagine uma mão subindo pelas suas pernas e vai subindo, e você pensa que é a tua prima que está brincando e de repente aquela mão chega bem aqui, na virilha, bem pertinho
da parte íntima. Nessa hora, você grita e descobre que aquela mão é uma mão sobrenatural. É uma mão do outro mundo. Para dizer bem claramente, uma mão mal assombrada. Essa a história que nós, os netos, fazíamos questão, entre outras histórias, que vovó nos contasse. Sabe quando você gosta de ouvir, mesmo com medo? Você gosta de escutar, mesmo se arrepiando toda? Era essa, principalmente essa, a história que pedíamos para que vovó contasse. A história mal assombrada. A história da mão peluda. Eu acredito de verdade que isso aconteceu. Até porque era a minha avó, em quem eu mais confiava, que dizia que aconteceu. Que saudade de você! A história da mão peluda. Canal YouTube Eli Correia Oficial.